Quem entra com o pedido de nacionalidade portuguesa é muito comum que tenha duas preocupações, tá? A primeira delas é se ele vai, de fato, ter o seu processo finalizado com sucesso, se a sua nacionalidade vai ser deferida. E a segunda preocupação, que na verdade causa até angústia, é em relação ao tempo, a demora desse processo, quanto tempo esse processo vai demorar. Em relação ao primeiro caso, se você entra com esse processo sozinho, sozinha, essa preocupação vai sim até a decisão final, até o último dia do processo. Entretanto, se você faz o seu pedido através de um advogado especializado em nacionalidade, especialmente que você já saiba que ele tem realmente experiência, que tenha muitas nacionalidades concedidas, por mais que você ainda tenha ali alguma preocupação, mas convenhamos, essa preocupação sua ela vai ser quase que eliminada ou vai ser muito pouca. A angústia, sim, ela pode ficar até o final do processo, mas você sabia que há situações em que pode ser pedida a urgência? Pois é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, portanto fica até o final. Eu sou Marcos Salles, sou advogado, você está no Vou Mais Vou Legal, eu volto rapidinho. Olha só, quem entra com pedido de nacionalidade é muito comum que tenha duas preocupações, tá? A primeira delas, será que o meu processo vai ser deferido? Será que eu vou conseguir ter a minha nacionalidade concedida? Essa é a mais comum. E a segunda, que na verdade aí é uma angústia, né? Quanto tempo vai demorar esse meu processo de nacionalidade? Olha só, se você faz o seu processo sozinho, é lógico que essa sua primeira preocupação, se vai ser deferido ou não, você vai ter essa preocupação até o final do processo. Até o dia que for finalizado, você vai continuar essa preocupação, porque você não tem experiência. Talvez você fique ali na dúvida se a documentação que você juntou ou a forma que você fez o pedido, se foi da forma correta, tá? Já se você faz o seu processo através de um advogado especializado que saiba do que está fazendo, um advogado que você já teve referências dele por indicação, enfim, você vai ficar bem mais tranquilo. Aquelas pessoas que são mais nervosas e podem ficar ali preocupadas até o final, mas é lógico que você vai ter bem mais tranquilidade, não é? Já em relação ao tempo de demora desse processo, eu posso te dizer que hoje os processos todos estão demorando bastante, mas são aquelas pessoas que são mais ansiosas do que outras, então pode ficar ali até um pouco angustiadas. Mas há possibilidades de se conseguir um pedido de urgência nesses processos, tá bem? Eu vou separar aqui em dois grupos, tá? Aqueles que são a regra geral, aquelas urgências que são concedidas por si só, e o grupo daquelas situações específicas para que seja deferida a urgência. Mas antes de eu falar de forma geral ou específica, tem três considerações aqui que eu preciso fazer para vocês, tá bom? A primeira, o fato de lhe ser concedida a apreciação com urgência não significa dizer que o processo vai ser deferido, ou seja, que a sua nacionalidade vai ser concedida, tá bom? Apenas você conseguiu demonstrar, de acordo com o que há de exigências pelo IRN, pelo Instituto dos Registros de Notariado, que você tem condições de que seu processo seja apreciado com urgência. E essas situações nós vamos falar daqui a pouco, tá bem? Então você conseguiu demonstrar que deve ser apreciado com urgência, perfeito, vai ser apreciado, mas não significa dizer que vai ser concedido. Perfeito? Bom, segundo, o fato de ser concedido com urgência, você pode achar, opa, agora vai ser amanhã ou no próximo mês. Não, não é bem assim. O fato de ser concedido o processo, a apreciação do processo com urgência não significa dizer que ele vai ser apreciado na próxima semana ou no próximo mês. Por quê? Porque hoje nós temos uma quase infinidade de processos, as conservatórias estão abarrotadas de serviços e de processos e, por conta disso, logicamente, também há muitos pedidos de urgência e eles vão ser apreciados ali, cada um com a sua característica, para poder ver qual é que vai ser apreciado primeiro. Perfeito? Bom, e a terceira consideração que eu quero colocar aqui, não menos importante, a nenhum advogado é permitido garantir 100% de sucesso
no processo e muito menos quanto tempo esse processo vai demorar, porque isso não depende dele. Na hora que o advogado protocola o processo, já está com a conservatória. Então, vai depender do ritmo de trabalho do conservador, da quantidade de processos que aquela conservatória vai ter, de situações que fogem ao controle da própria conservatória. Por exemplo, o conservador pode adoecer. Eu tive situação de uma conservadora em uma conservatória que os processos eram muito rápidos, mas infelizmente a conservadora contraiu uma doença que a afastou por 1 ano. E aí fez com que todos os processos acabassem por demorar bastante. E agora aquela conservatória que era muito rápida passou a ser uma das que demoram bastante porque acumulou processo por quase 1 ano. Tá bom? Então, só a título de exemplo. Dito isso, vamos agora àquelas situações que são a regra geral, tá? A primeira delas, Portugal, a legislação de Portugal, ela busca evitar a apatridia. Apatridia, se você não sabe o que é, são aquelas situações em que a pessoa não tem uma pátria. Mas isso pode acontecer? Pode. Não é tão comum, mas pode. Como assim? Assim, uma pessoa nasce num país fora da onde seus pais são de origem. Imagina um português casa com uma chinesa. Estou só dando um exemplo aí aleatório, tá? E vai morar lá na China. E lá na China, eles têm um filho e essa criança, quando nasce lá, por qualquer motivo, não estou dizendo que seja, tá? Apenas para você entender o exemplo. Ele não consegue ter essa sua nacionalidade chinesa, não consegue registrar essa criança como chinês e por algum motivo também não consegue de imediato ali registrar como português, tá? Nessa situação, ele não vai ter a nacionalidade nem chinesa, da onde ele nasceu e que a mãe é chinesa, ou não era mãe chinesa, de outra nacionalidade, sei lá, mas não consegue ter daquele país e também não consegue ter a sua nacionalidade portuguesa. Então, ele faz o pedido de nacionalidade e aí vai ter essa prioridade. Então, para você entender bem, aquelas crianças, aqueles menores, os menores já têm prioridade por si só, mas em especial aqueles menores, filhos de pai ou mãe portuguesa, que nasceu no exterior e que esteja indocumentado, que ele não tenha o seu registro de nascimento, seja do país onde ele nasceu, seja de Portugal. Isso é um dos motivos de ter prioridade de ter sido concedida a urgência. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda, infelizmente, ainda tem a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Então, desde o começo do ano, a partir de uma determinação que eu vou deixar aqui embaixo para vocês depois darem uma olhada com calma, que as pessoas, os ucranianos, eles também que buscam a nacionalidade portuguesa, eles têm um tratamento diferenciado e portanto, têm o seu pedido de urgência já por si só, tá? Mas tem outras situações que são específicas e que estão nesse documento que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? São aquelas situações de natureza humanitária. Essa situação dos ucranianos, de certo modo, ela entra nessas questões humanitárias. Mas as questões humanitárias aí são para aquelas pessoas que correm risco de ser deportadas para o seu país de origem, tá certo? Ou que sofrem grave ameaça de, em sendo deportado para esse país de origem, venham sofrer perseguição, ou já são perseguidas, ou que tenham grave ameaça de sofrer perseguição por questões de natureza política, religiosa, de orientação sexual, enfim, situações que atentem quanto à Declaração dos Direitos Humanos. Então, essas questões humanitárias, se forem comprovadas, são situações em que lhe permitem o pedido de urgência para a concessão da nacionalidade portuguesa. Outra situação são as situações de doença. Aquelas pessoas que têm alguma enfermidade que correm risco de morte caso não tenham o tratamento, e se esse tratamento só puder ser feito por um europeu em algum estabelecimento aqui na Europa, nesses casos
é possível ser concedida a apreciação com urgência, tá? Mas atenção, isso é muito importante. É necessário que esse tratamento você vai iniciar. Se você já está fazendo um tratamento no seu país de origem e você tem direito à nacionalidade portuguesa e quer fazer o pedido de urgência porque em algum país daqui da Europa o tratamento é melhor ou você não vai ter despesa com esse tratamento, isso não vai ser caso de urgência. Por quê? Porque você já está fazendo o tratamento. Lembre-se que a falta do tratamento vai acarretar o risco de morte e, por conta disso, você vai ter direito a pedir a urgência. Ora, se você já está fazendo o tratamento, você não vai comprovar que a falta do tratamento lhe vai trazer risco de morte. E isso tudo tem que ser comprovado através de atestado médico, declaração dada pelo hospital, pelo estabelecimento lá médico de saúde, tá bem? De que você precisa fazer esse tratamento, uma cirurgia, seja lá o que for, e que isso não há no seu país de origem e que por conta disso você tem que fazer aqui na Europa, naquele hospital, tá bom? Então é essa situação. E a última possibilidade que eu quero colocar aqui são as questões relacionadas a trabalho. Mas aqui é importante ter atenção no seguinte. Há pessoas que dizem que se você tiver uma oferta de emprego em algum país da Europa, você mora em Portugal e tem uma oferta de emprego para Luxemburgo, por exemplo, e que para que você tenha você possa trabalhar lá, você tem que ter a nacionalidade portuguesa e por conta disso você vai pedir a urgência. Esqueça, porque não vai ser deferida, tá? As questões relacionadas a trabalho que podem acarretar o deferimento do pedido de urgência são situações em que a pessoa já tem um trabalho, já tem um emprego e que precisa se deslocar, ir para o estrangeiro para renovar seus documentos sob pena de perder esse emprego. Então, você tem um emprego em algum país da União Europeia, tá certo? O seu visto está para vencer, sua autorização de residência está para vencer e você precisa ir para o exterior para renovar sua documentação. E você só pode manter-se nesse emprego se você tiver com a sua documentação toda em dia. Então, nesse caso, lhe pode ser deferida a urgência na apreciação do seu pedido de nacionalidade, tá bom? Aquelas situações de jogador de futebol, por exemplo, não vai ser deferido pelo simples fato dele ser um jogador de futebol que mora em Portugal ou quer vir morar na Europa. Você imagina, um brasileiro quer vir morar na Europa e se ele tiver a nacionalidade portuguesa ou a nacionalidade europeia, ele vai ter uma oportunidade de trabalhar no clube europeu e por conta disso ele pede a urgência. Não vai ser deferido, tá bem? Porque ele pode jogar em qualquer clube, em qualquer outro lugar, não necessariamente aqui na Europa e por conta disso não vai ser deferido. Agora, se ele já tiver um contrato em um time de futebol europeu e que para que ele se mantenha nesse time, ele tem que ter a sua documentação toda em dia e que ele precisa se deslocar, enfim, aquela situação de trabalho que eu já falei, aí sim poderá ser deferido. E uma última situação, que não é exatamente questão de trabalho, mas que é bastante importante, mas que é preciso que você tenha atenção, são aquelas questões de ensino, de universidade. Você quer entrar numa universidade aqui na Europa e para que você estude lá, ou precisa ter uma nacionalidade europeia, ou aquelas situações que são bem comuns, não é? Que você, sendo cidadão europeu, você, principalmente português, né? Aqui em Portugal, você entra na universidade, sendo português, você vai pagar propina. Propina é a anuidade da universidade, tá? Você vai pagar muito menos do que você como estrangeiro. E aí você pede urgência no seu processo de nacionalidade porque você vai ingressar na universidade. Infelizmente, o IRN não entende que isso seja motivo de urgência porque você pode estudar em outra universidade, inclusive no seu país de origem. É apenas uma escolha que você faz e que, infelizmente, o IRN entende que não é motivo de urgência. Bom, por hoje é isso. Eu sou o Marcos Salles, você está no Voo Mais Voo Legal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.